Polystation. Eu duvido muito que você não tenha jogado esse console, ou pelo menos não conheça, nem se for de vista. Mas tenho certeza também que a sensação que você tem ao se lembrar dele não é das melhores, não é mesmo? Bom, pelo menos eu. Na verdade, eu gosto muito do Polystation. Ele foi um console pra mim muito memorável. Aliás, ele foi o primeiro console que eu tive na minha vida. E foi ele que me fez entrar nesse mundo magnífico dos videogames. Mas a frustração se deve pelo fato dele pertencer aos Famiclones vagabundos. Ou seja, ele é uma cópia descarada do Nintendinho 8 bits. E na época eu lembro que eu paguei uns 50 pilas nesse console. Eu não, né? Meu pai. Mas isso em 2003, e hoje em dia eu tava andando lá no camelô e tal, e achei um lá por 30 reais também, e não tem como baixar mais do que isso, né? E sinceramente esse é um console com preço bem justo, né? Claro que ele é piratão e tal, mas tá valendo, né? E outra, o Polystation de forma alguma ele é um console ruim, isso porque ele vendeu pra caralho, e vende até hoje, aliás, se bobear, né? Esse é aquele ótimo videogame pra você dar pro seu filho de 2 anos jogar, né? Porque convenhamos, você não vai dar um Playstation 3, um Xbox, pro seu filho de 2 anos jogar. Ou às vezes sim, né? Quem sabe? Eu não daria mesmo por falta de dinheiro e compraria um console de 50 pila. Haha. Se fodeu. Brincadeiras à parte, né, galera? Mas continuando aqui. Sim, o Polystation ele é um dos melhores clones do NES, junto com o Dynavision e o Phantom System, que também ficaram muito populares na época. E você com certeza deve conhecê-los também. Lógico que temos muitos outros clones no Brasil, como Top Game, Top System, Turbo Game, PC Engine, Magic Computer. Mas, enfim, nenhum deles ficou tão popular quanto os que citei. E com certeza, sem sombra de dúvidas, a maior frustração que você teve ao receber um Polystation foi essa. Oi filho, comprei o seu videogame que você tanto queria, aquele tal PlayStation. Sério mesmo, mãe? Cadê, mãe? Cadê? Calma, filho, tá aqui, mas abre com calma, hein? Tá bom, mãe, deixa eu ver. Mãe, você comprou um Polystation. Isso daqui não tem nada de PlayStation. Não era esse que eu queria. Ah, então é assim? Além de tudo é mal agradecido? E dá esse presente aqui já que eu dou pra outra pessoa se você não gostou. Não, mãe, tô brincando. Gostei sim. Pode deixar que eu fico com ele. Se fodeu. Pois é, e se já não bastasse esse fato bizarro aí, o Polystation, basicamente, é um console que vem em uma caixa de Nintendo 64, com o corpo de um Playstation 1, só que lógico, muito mais frágil, e rodando jogos de NES 8 bits. É, você vai lá todo felizão, achando que é um videogame novo de CD, só que na verdade, quando abre a tampinha, se depara com um console de cartuchos. O da hora mesmo eram as fitas que tinham para ele, dos mais diversos tipos. Normalmente eram aquelas fitinhas amarelinhas, bem fajutas mesmo, que podiam ser encontradas em bancas ou lojas de jornais, ou até mesmo em camelôs. E também uma hora ou outra você ia se deparar com aquela bizarra fita que dizia que vinha 9.999 jogos em um. E a primeira vez que eu vi isso, eu achei sensacional. Eu realmente achava que vinha mesmo aquele tanto de jogos. Mas, para minha indignação, vinha somente no máximo uns 10 jogos, iam se repetindo tudo, claro. E eu tinha 7 anos, era só uma criança, e criança acredita em tudo que vê, né? Já sabe. Também tinham aqueles jogos que mudavam alguma coisinha ou outra, mas era coisa mínima. Eram normalmente jogos hackeados, com sprites diferentes, ou seja, a mesma bosta. Eles faziam qualquer alteraçãozinha no jogo, já falavam que era um jogo totalmente novo, já jogavam lá na lista, só que na verdade não passava de um jogo com pouquíssimas alterações que não dava nenhum brilho de jogo novo, né? Eu lembro que se você quisesse ter uma fita com jogos bons na época, você deveria escolher a fita com menos jogos possíveis. Por exemplo, aquelas fitas de 4 jogos em 1, fitas de 3 jogos em 1, ou aquelas fitas que vinham somente com um jogo, mas um jogo bom mesmo. E eu já quebrei a cara muitas vezes com jogos. Eu sempre pegava fita ruim, mas com o tempo fui aprendendo aos poucos a escolher. E vale lembrar que o Polystation já vinha com jogos na memória também. Pra quem comprou o console e não tinha nenhuma fita pra jogar, isso era ótimo. Mas também não preciso nem falar que era esse mesmo esquema de repetir jogos, né? Mas era da hora. Ele já vinha com Super Mario Bros, ou até mesmo com o clássico jogo de matar patos, o Duck Hunt, já incluso na memória. Sim, algumas versões já vinham com a pistolinha maneira aí.
E acredite se quiser, mas o PlayStation também teve suas continuações, como o PlayStation 2 e PlayStation 3. Pois é, eu nunca vi essas versões pessoalmente, mas se teve continuação é porque fez sucesso, não é mesmo? E também, apesar dele mudar o seu design, por dentro ele continuava a mesma coisa, rodando os mesmos jogos de NES 8 bits. Ah, e também saiu uma versão portátil do console, que na verdade é a mesma coisa, né? Não preciso nem falar. A única coisa que muda é do console ser portátil e poder ser carregado para onde quiser. Só que isso daí lá no Japão, né? Bom, eu pelo menos nunca vi um desses aqui, assim como o 2 e o 3. Agora voltando a falar sobre o PlayStation clássico, quando você pega um console desses na mão, você vê que o acabamento dele é muito mal feito. Ele é feito de plástico, qualquer quedinha, da mais leve possível, já pode danificar o console, assim como o controle dele, que além de serem super curtos, sério, você fica praticamente encostado na TV. Não é tanto assim, mas o fio é bem curto do controle mesmo. E eu lembro até hoje, quando eu era menor, eu já quebrei muitos desses controles, mas muitos mesmo. E tinha pra vender em qualquer banca de jornal, de revista. Era só ir lá e acho que era 20, 10 um controle desse e era baratinho, né? E também vale lembrar que tem várias versões do console, como a Fun Game, por exemplo. Tem versões do console que já vem com jogos na memória, outras já não. Tem versões também que já vem com a pistola, outras já não. Mas, pelo menos aqui no Brasil, a maioria das versões já vinha com tudo incluso, né? Bom, afinal, podemos concluir que o PlayStation foi um verdadeiro traumatizador de infâncias. Mas, de forma alguma o console é ruim. Aliás, ele é muito memorável para mim e para muitos também. Quando lembro dele, vem na cabeça muitos jogos como Adventure Island, Battle City, Circus Challenge, dentre muitos outros que conheci lá. E isso não seria possível sem ele, pois o preço que um Nintendinho 8 bits custava aqui no Brasil era um absurdo. E também era até por isso que ninguém tinha, né? Então, os Famiclones tomaram conta e foram uma ideia bem genial das pessoas terem acesso. Mas, lógico, que muitos anos depois também, né? Enfim, esse console que uns tanto amam, outros tanto odeiam, de qualquer forma, foi um grande marco para a história dos videogames e ficará lembrado na memória dos old gamers para sempre.